Olá, galerinha do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Nesta semana, nós daremos continuidade aos conteúdos referentes ao território brasileiro, que, como vocês já sabem, todo o 7º ano vai ser voltado para o estudo do nosso território. Porém, antes da gente dar sequência ao nosso conteúdo, eu gostaria de pedir a vocês, que fossem lá no canal do YouTube da Escola Antônio Custódio e que vocês se inscrevessem no canal, clique lá na alazinha de se inscrever, clique no sininho também para vocês receberem as notificações de todos os vídeos que os professores estão produzindo com muito carinho, muita dedicação para vocês, um material de excelente qualidade para vocês não se atrasarem em relação aos estudos de vocês. Curtam também os vídeos para a gente saber realmente que vocês estão acompanhando, tá bom? Pois bem, gente, na nossa aula de hoje nós iremos tratar sobre o fenômeno da demografia brasileira. Inicialmente, a gente precisa saber o que é demografia. Então, de uma maneira bem simplificada, a gente pode dizer que a demografia é uma área da geografia que estuda a dinâmica populacional humana, ou seja, a demografia ela vai estudar todas as características populacionais de um território. E quais são essas características populacionais? Eu coloquei aqui alguns exemplos. A distribuição da população brasileira, ou seja, como é que essa população está espalhada, distribuída dentro de um território. Trataremos também da taxa de natalidade, de mortalidade, as migrações, o envelhecimento dessa população. Tudo isso são fenômenos que serão estudados dentro da demografia. Porém, na nossa aula, nós iremos focar basicamente nas características demográficas do nosso país, do nosso território, que é o Brasil. O Brasil, ele é considerado um país populoso e pouco povoado. Vamos entender direitinho o que é que isso significa, tá bom? Vamos começar pelo termo populoso. O que é populoso? Então, a gente pode definir populoso como uma grande população absoluta. Ou seja, se o Brasil ele é um país populoso, quer dizer que tem muita gente morando aqui no nosso território. A população absoluta dele é bem grande. Inclusive, o Brasil ele é considerado o 5º país mais populoso do mundo. Atualmente, a população do Brasil ela gira em torno de aproximadamente, esse valor ele é só aproximado, de 210 milhões de habitantes. Esse dado ele é de 2018, então já pode ter alterado, por isso que eu estou dizendo que é uma população aproximada, tá certo? Mas se o Brasil ele é populoso, então por que ele é pouco povoado? Vamos entender isso a partir de agora. Esse termo povoado ele está relacionado à questão da população relativa. Então, isso quer dizer que a população relativa do Brasil ela é baixa. O que é essa população relativa baixa? Isso significa que o Brasil ele tem poucos habitantes morando por quilômetro quadrado. Então, mesmo eu tendo 210 milhões de habitantes, eu vou ter poucas pessoas morando por quilômetro quadrado dentro do território brasileiro. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão do povoado, tá certo? O termo povoado, ele pode ser substituído por um outro termo, que é a questão da densidade demográfica. Densidade demográfica, população relativa e povoado, eles estão falando da mesma coisa, tá certo? Então, quando a gente fala sobre densidade demográfica, nós estamos falando de quê? Da média de habitantes que moram em um determinado lugar por quilômetros quadrados, certo? Então, quando a gente fala de densidade demográfica, o Brasil ele vai ter poucos habitantes morando por quilômetros quadrados. Como é que a gente vai saber disso? Aí nós vamos utilizar da nossa
lógica matemática, dos nossos conhecimentos matemáticos, para a gente fazer um pequeno cálculo. Ó, é uma fórmula que a gente vai utilizar para descobrir a densidade demográfica de qualquer lugar, inclusive do Brasil. Olha só, densidade demográfica é igual à população absoluta, ou seja, o número de pessoas que moram em determinado lugar dividido pela sua área, ou seja, pelo seu tamanho. Por isso que a densidade demográfica do Brasil é baixa, ou seja, por isso que ele é pouco povoado. Ele tem poucos habitantes por quilômetros quadrados. Como é que eu calculo a densidade demográfica? O Brasil, ele possui, né, uma população, como eu acabei de falar, de aproximadamente 210 milhões de habitantes. E o Brasil é um país muito grande, né, em termos de área, extensão territorial. Então, para eu encontrar a densidade demográfica do território brasileiro, o que eu vou fazer? Aplicar naquela fórmula que eu acabei de ensinar. Ó. Densidade demográfica é igual à população absoluta, ó, o número de pessoas que moram aqui, dividido pela sua área, né, a extensão territorial do nosso país. Né? Então, vamos lá. Densidade demográfica, qual é a população do Brasil? 210 milhões de habitantes. Então, eu vou colocar aqui na parte superior, 210 milhões de habitantes, dividido pela sua área, que é aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. 8 milhões 515.759 quilômetros quadrados. Então, quando eu pego esses 210 milhões de habitantes e eu divido por essa área, eu vou encontrar um valor de aproximadamente 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. É por isso que o Brasil recebe o título de pouco povoado, porque ele tem apenas 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma densidade demográfica baixa para o tamanho, para a extensão territorial do Brasil. Porém, isso é só uma média. Eu coloquei bem aqui uma observação para a gente considerar. Ó. Esse valor é apenas uma média, pois há lugares no Brasil com mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto há outros com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, gente, esse valor que eu encontrei ele é uma média geral do Brasil. Se a gente for olhar para a realidade individual de cada espaço, a gente vai ver que essa população ela é mal distribuída. Enquanto que nós vamos ter lugares que têm mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, como por exemplo São Paulo, né? Nós vamos ter outros lugares, né? Como por exemplo o Pará, que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, nós chegamos em um segundo ponto importante sobre a população do Brasil, que é exatamente o fato dessa população ela ser mal distribuída pelo território. Como assim mal distribuída pelo território? Como vocês podem observar aqui no mapa, ó, esse mapa aqui ele é da densidade demográfica do Brasil. Como é que a gente vai ler esse mapa? Essas áreas mais clarinhas, ó, no mapa, é onde tem menos pessoas morando por quilômetros quadrados. E esses lugares mais escuros do mapa, o mais vermelho que vocês estão vendo, ó, são os lugares com maior quantidade de pessoas morando por quilômetros quadrados. Então, a gente vai ver que a população do Brasil ela é mal distribuída, que a maioria dessa população ela se encontra na faixa litorânea do território brasileiro. Então, se eu perguntasse a vocês quais são os estados brasileiros que têm a maior densidade demográfica, ou seja, que são mais densamente povoados, que têm maior população relativa, o que vocês iriam me dizer? Ó? Nós temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, e aqui na região Nordeste nós vamos ter, né, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Esses são os estados que têm a maior concentração de pessoas morando por quilômetros quadrados.
Se eu perguntasse o contrário, quais são os estados brasileiros com a menor densidade demográfica? Vocês iriam olhar para o mapa e olhar aqueles mais clarinhos, ó. Quais são eles, ó? O Mato Grosso, né? Aqui o Amazonas, o Acre, Roraima, o Amapá. São estados que têm poucas pessoas morando por quilômetro quadrado. Mas por que que isso acontece? Existem alguns fatores que fazem com que tenha mais gente morando, por exemplo, na região sudeste, né, do Brasil, ó, como vocês podem ver, do que na região norte. E quais são esses fatores que fazem com que o Brasil tenha esse título, né, de população mal distribuída? Existem dois tipos de fatores. Os fatores permissivos, que é aqueles que facilitam a ocupação e a presença humana dentro daquele espaço. E existem os fatores restritivos, que são aqueles fatores que dificultam a presença humana dentro daquele espaço. Então, quais são esses fatores que permitem, né, que facilitam a ocupação humana nesses territórios, né? Então, primeiro, ó, os climas amenos, ou seja, climas que não são nem tão quentes e nem tão frios, facilitam muito a ocupação humana dentro desse território. O segundo ponto é o relevo de baixa declividade. Então, quanto mais baixo for o relevo, né, melhor ele será de ser ocupado. O outro fator é a presença ou a ausência de florestas, né? Porque florestas muito densas acabam dificultando muito aí a ocupação humana. O outro fator é a questão da água. Os lugares, eles precisam de água, né? As pessoas precisam de água para poder sobreviver. Então, as pessoas preferem ocupar aqueles espaços onde a água ela seja mais acessível. E o último fator, né, que hoje é considerado um dos mais importantes, é a questão do dinamismo econômico. As pessoas, elas preferem viver onde se oferta mais trabalho, porque ali eles vão conseguir, né, crescer, eles vão conseguir se desenvolver. Por isso, gente, que a região sudeste do Brasil, ela é a mais densamente povoada. Por quê? Porque lá o fluxo econômico, o dinamismo econômico é muito grande. Então, as pessoas são atraídas para esse território exatamente por conta do seu potencial econômico. Enquanto, por exemplo, a região norte, que tem muitas florestas, né, densas, muitos rios, ela acaba que é pouco atrativa. O acesso é muito difícil, então a região norte acaba sendo uma região que não atrai muito a atenção da população para viver nesses espaços. E quanto aos fatores restritivos, né, ou seja, que dificultam a presença humana, é basicamente o quê? Os climas também, só que enquanto as pessoas preferem viver em climas, né, amenos, os climas desérticos, tanto o desértico quente como o desértico frio, eles dificultam demais a presença humana. Quem é que vai querer morar dentro de um deserto? Ou então quem é que vai querer morar dentro do gelo? Isso é muito complicado. Então, os lugares, né, mais quentes e mais frios, acabam que eles também têm poucas pessoas morando por quilômetro quadrado. O segundo motivo também é o relevo, né? Cadeias montanhosas, por exemplo. Poucas pessoas vão querer morar em cima de uma montanha, né? O terceiro fator é a questão das florestas. Como eu falei, a região norte, como tem a presença da floresta amazônica, ela acaba que ela é a menos povoada do Brasil. A escassez de água também dificulta, né? As pessoas não vão querer morar onde não tem água. Isso é um ponto, né, essencial para a sobrevivência humana. E o último fator, a questão de uma economia frágil, economia fraca. Se o território ele não te oferta, né, emprego, não te oferta, né, educação, por exemplo, que vai te permitir ter um bom emprego, as pessoas também não se interessam por esses espaços. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido aí entender um pouquinho sobre essa dinâmica populacional do território brasileiro, né? Tenham entendido aí, né, qual é a diferença entre populoso e povoado e por que que o Brasil ele recebe esse título. Quem não conseguiu entender ainda esse conteúdo, veja, assista o vídeo novamente. Quem quiser me fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, tá bom? Façam a atividade de geografia que eu vou deixar para vocês fazerem essa semana, tudo referente ao que eu expliquei na aula de hoje.
né? E estudem, continuem estudando, continuem se esforçando, né? Porque a gente não pode parar, tá bom? Então, beijos e até a nossa próxima videoaula.